viu do sódio, né? Quando o sódio está alto, hipernatremia, e quando o sódio está baixo, hiponatremia, e todos os transtornos e todas as no que ele está relacionado, né, com com o principal quadro clínico que a hipernatremia e a hiponatremia causa. E agora a gente vai ver o potássio. Quem não já ouviu aquela história, né? Olha, potássio puro na veia faz parada cardíaca. Faz mesmo. Por quê? Fala, Vitor. Porque você injetando um potássio, um íon, isso é o íon MAV, o potássio concentrado, que é o potássio a 10%, é uma ampolhinha de 10 ml que vem cloreto de potássio a 10%, é um íon concentrado ali dentro. Então, se você faz puro na veia, você vai aumentar o potássio do leque do intravascular muito rapidamente. Então, a gente viu que toda a reposição eletrolítica ela é feita paulatinamente em bomba de fusão e diluída em alguma solução. Você vai colocar soro fisiológico, você vai colocar soro glicosado e vai colocar o íon concentrado, a ampolinha de cloreto de sódio, de magnésio, de potássio lá dentro e vai correr em bomba de fusão. Então não se pode nunca fazer potássio. Se você fizer potássio puro na veia, o cara faz parada cardíaca na hora, tá? Então, o potássio a gente viu que ele é o principal eletrólito do meio intracelular. No meio, dentro das células, no líquido, ele está em 98%. Só 2% dele vai estar no leque, dentro dos vasos sanguíneos, né? Lembra quando a gente fala de leque, vaso sanguíneo? E quando a gente faz um potássio sérico, a gente vai fazer exame de sangue, o médico pede um check-upzão pra gente, aí ele pede potássio sérico, potássio dentro dos vasos sanguíneos, né? Qual é o valor de referência? Normalmente 3,5 a 5,5 miliequivalente. Depende muito de laboratório, mas vai estar em torno disso. 3,5 a 5,5. Abaixo de 3,5 eu tenho um potássio baixo, eu tenho que fazer essa reposição. E acima de 5,5 eu tenho um potássio alto dentro do sangue, eu tenho que dar um jeito de diminuir. Tem vários artifícios que a gente pode fazer para diminuir esse potássio, tá? Que o médico faz. Paciente de UTI, ele evolui com essas, como eu falei para vocês, o paciente crítico, ele evolui diariamente com esses distúrbios eletrolíticos. E eles têm que ser corrigidos e rápido, tá? Um paciente com potássio muito baixo, ele vai ter, por exemplo, ele vai ter alterações eletrocardiográficas importantes que pode levar ele à parada, assim como muito alto também. Então, não dá para esperar o técnico tomar café, o enfermeiro tomar café, o médico tomar café, matar um frango, falar da potoca, falar da fazenda, falar do Big Brother. Não dá para esperar. Tem que ver o exame do paciente, corrigir rápido. E o enfermeiro tem que ter essa noção. Que o médico vai pegar, enfermeiro, corrija esse eletrólito. Aí ele vai, já prescrição, peraí. Sim, menina, quem foi eliminado ontem do Big Brother? Não dá. Ele tem que saber que isso tem que ser feito rápido e ele vai colocar, às vezes, quando essas prescrições de prontuário eletrônico, eles vêm com horário tipo, por mais que o médico prescreva de manhã, vem com horário de 23 horas. Aí a gente tem que apagar e colocar para 15 minutos dali, daquele horário, que é o tempo de pegar na farmácia e fazer. Tem que ser feito rápido. Tem que ser feito em bomba de fusão, de forma paulatina, mais rápida. Quando eu falo rápido, é a gente se apressar a resolver o que tem que ser resolvido, tá? Então, o potássio ele influencia na atividade musculoesquelética e cardíaca, assim como o sódio também, tá? E eles são excretados pelo rim. Significa o quê? Que o paciente renal, o controle eletrolítico do potássio vai estar completamente comprometido, não é verdade? Por isso que os pacientes renais, eles cursam com hipernatremia, hipercalemia. Por quê? Porque o potássio não vai ter condições de excretar o rim não vai ter condições de excretar esse potássio do paciente. Então, ele vai sempre estar cursando com o potássio elevado, entendeu? E aí o médico tem que estar atento para isso. Ou o paciente tem que hemodializar logo, ou o médico vai fazer soluções polarizantes. Lembra que eu falei para vocês que as células, elas mantêm o potássio lá dentro da célula, mesmo em grande quantidade,
e o sódio fora, a bomba de sódio e potássio. Ela gasta energia para manter, porque por difusão sairia do mais concentrado por menos, né? Só que não, a bomba de sódio e potássio está todo o tempo jogando potássio para dentro. Então, existem algumas medicações que quando a gente joga na corrente sanguínea, como a insulina, ela vai jogar o potássio para dentro da célula. Só para manter um equilíbrio de polaridade, tá? Em relação menos, mais. Então, para manter isoelétricos, vamos dizer, os meios, ela vai jogar o potássio momentaneamente para dentro da célula e diminui o potássio sérico. Isso que a gente chama são soluções polarizantes. Eles fazem num sentido assim de urgência para diminuir o potássio dentro dos vasos. Só que tem que resolver a causa. Tem que resolver a causa, entendeu? Vamos lá. Então, a gente já viu que a concentração sérica dele é em torno de 3,5 a 5,5, e aí a gente vai ver a hipocalemia. Hipocalemia. Professora, por que não é hipopotassemia? Às vezes eles falam hipopotassemia, mas o símbolo do potássio não é um K. Então, eles chamam de hipocalemia ou hipercalemia. Mas e o cálcio? Não vai confundir, não. O cálcio é hipocalcemia e hipercalcemia, tá? Do potássio é K, hipocalemia e hipercalemia. Então, quando o potássio, a gente faz o exame de sangue lá, a gente vai dosar o nosso potássio no meio intravascular e ele está abaixo de 3,5, né, que é o limite mínimo, então a gente vai ter uma hipocalemia, né? O que é que pode causar isso? Diarreias, vômitos, uso de penicilinas, diuréticos excretores. Às vezes a gente toma esses diuréticos, essas medicaçõezinhas para emagrecer, que o pessoal vende assim, que não tem muito controle, que a gente urina, né? Eu sou cliente. Às vezes a urina fica branca de tanto urinar. Eu morro de cãibra à noite. Eu já tive cãibras quando eu estava tomando esse remédio, horrorosas, assim, que meu marido ficou espantado. Cãibras que não resolviam de jeito nenhum. Por quê? Fiz uma hipocalemia grave. Pelo excesso, pelo diurético, né? Que fez fez um distúrbio eletrolítico pelo tanto que eu urinei com aquele remédio, tá? A hidroclorotiazida são diuréticos excretores de potássio, né? Eles aumentam a diurese, eles são diuréticos, e aí com isso eles excretam muito potássio, tá? Os tiazídeos que a gente chama, né? Hipersecreção de insulina, por quê? Porque a insulina, lembra que eu falei para vocês, quando o médico quer baixar o potássio dentro dos vasos sanguíneos, ele faz uma solução que a gente chama de solução polarizante. Ele fala assim, o paciente está hipercalêmico, com hipercalemia. Aí ele fala assim, enfermeira, bora fazer uma solução polarizante nesse paciente. Como é que é? Ele pega insulina, pega soro glicosado, que é para o paciente não fazer hipoglicemia. Ele pega a glicose a 50%, coloca tudo num frasquinho e coloca, são 50 unidades de insulina regular, com 5 ampolas de glicose 50% no sorinho glicosado. Então, ele coloca bem glicose para o paciente não sofrer a ação daquela insulina e fazer hipoglicemia. A insulina, quando ela entrar nos vasos do paciente, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse potássio e vai jogar para dentro da célula. Então, a insulina, quando existe algum problema de hiperprodução de insulina, ele vai cursar com hipocalemia, porque a insulina vai estar todo o tempo jogando potássio para dentro da célula, tá? E a injeção, em casos comuns, a ingestão deficitária de potássio, né, na dieta, e bulimia, né? Aquela pessoa que come, vomita, não vai manter, vai perder muito potássio. Então, são as principais causas de hipocalemia, tá? Principais sinais e sintomas de hipocalemia. Falei que tem a ver com as contrações musculares, né? Com contrações. Quando eu falo contrações musculares, também o coração tem músculo, né? Então tem a ver também com as contrações cardíacas, né?
Então, a gente vai ter um paciente que tem hipocalemia. Ele vai apresentar fadiga, anorexia, fraqueza muscular, cãibras nas pernas, dormência e formigamento, arritmias e até a morte, quando essa alteração é muito grave, tá? Quando é uma hipocalemia grave ou uma hipercalemia grave, o paciente pode fazer parada cardíaca sim, tá? Por isso que não pode fazer esse potássio de forma rápida e pura na veia. Principais achados diagnósticos na hipocalemia, potássio baixo. Alterações eletrocardiográficas, a onda T no eletro me mostra o quê? Tem a ver com o ventrículo ou tem a ver com o átrio? A onda T. Ventrículo. E ela me mostra a repolarização. Quando o ventrículo se contrai, né, na sístole, quando ele relaxa, lá no meu eletrocardiograma forma onda T. Então, o paciente que está com hipocalemia, ele vai ter uma onda T achatada ou invertida. Então, quando você monitoriza o paciente vem agudo, chega para você, você coloca no monitor cardíaco, você vê uma onda T, a onda T tem que ter aquela conformidade, sai da linha de base, né? Se ela está achatada ou invertida, se o complexo QRS para cima, a onda T tem que estar para cima. Se ela está para baixo, pode ser hipocalemia. Então, você tem que suspeitar de distúrbio eletrolítico dessa natureza, tá? Presença da onda U. Que é a onda U? A professora só não falou de nada de onda U. Pois é, porque ela só aparece quando existe hipocalemia. A onda T fica tão achatada que vai se formar uma onda específica de hipocalemia, que é a onda U. A gente vai ver na fotinho, tá? Que eu vou mostrar para vocês. E dosagem de eletrólitos e potássio urinário. Então, vou pedir o eletrólito sérico, a gente está vendo a achado diagnóstico, e eu vou ter o potássio baixo, tanto no sangue quanto na urina, tá? E aqui, ó, olha só, gente, a gente viu que o potássio normal é de 3,5 a 5,5, tá? Aqui tá 5,0, mas está em torno disso. Quando o meu potássio está normal dentro do meu sangue, olha, eu vou ter uma onda P, um complexo QRS e uma onda T bonitinha, tá vendo? Na mesma direção do meu complexo QRS. Olha quando o potássio está de 2,5 a 3,5. O mínimo é 3,5 para ser normal. Então, já baixou um ponto aqui, ó, do normal. Aí eu já vou ter onda P normal, complexo QRS, olha, a onda T mais achatada e a presença de uma outra onda, que é a onda U. Isso eu vou ter quando eu vou ter uma hipocalemia nesse sentido aqui, ó, de 2,5 a 3,5. Agora, se eu tenho uma hipocalemia, que eu chamo de uma hipocalemia grave, que é 1,5 a 2,5, olha aí, olha o achatamento da onda T. Quase eu já não vejo onda T. Eu vou ter uma elevação, que eu sei que é onda T, porque aqui eu tenho o segmento ST, né? Onda T bem achatada e a onda U bem proeminente. Agora, quando eu tenho potássio abaixo de 1,5, hipocalemia severa, eu já nem tenho mais onda. Olha a onda T aqui, ó. Ela já está misturada, eu só vou ter onda U. Então, isso é uma arritmia gravíssima. O paciente pode evoluir, sim, para parada cardíaca, né? E a morte. Então, o potássio muito baixo, ele tem que ser corrigido rápido. E não dá para ser corrigido com cloreto de potássio xarope, né? A gente só usa o xarope em pacientes que estão em clínica, que não estão em UTI, e que estão cursando sempre com potássio baixo, mas é tipo 3,2, 3,1. Dá para corrigir com xarope. Mesmo com potássio desse na UTI, a gente corrige endovenosamente, tá? EV. Sempre diluído e em bomba de fusão. É inadmissível você chegar numa UTI, médico pedir, o técnico vai chegar, enfermeira, como é que é para fazer esse potássio? Tem bomba de fusão aí? Tem. Tá diluído para quanto? Tem que ser para alguma coisa, não pode. Tem que ser para soro fisiológico. Não está prescrito, doutor, para esse íon concentrado, que é o potássio, a gente vai fazer reposição, mas o senhor quer que dilua para quê? Para soro fisiológico, soro glicosado? Porque não pode passar isso puro. Ele tem que ser diluído e administrado em bomba de fusão, tá? E aí o tratamento médico, a ingestão aumentada de potássio na dieta,
Eu falei para você no primeiro dia de aula que a assistência de um paciente crítico ela é multiprofissional. E tem que ser garantido isso para ele. Não é só um intensivista, um enfermeiro intensivista, não. Nutricionista. Então, quando o paciente vem com hipocalemia, no round, lembra que a gente vai parar no visitão, na frente do paciente, o médico vai dizer, olha, esse paciente está cursando com hipocalemia diariamente, Nutri. O que é que a gente vai fazer? Vou aumentar os níveis de potássio na dieta dele. Vou mandar mais banana, abacate, vou mandar, se é dieta interal, vou aumentar a reposição de potássio lá na dieta interal. Então, isso tem que ser corrigido na dieta e logo para corrigir, a gente tem que fazer a reposição de potássio oral EV. Na UTI sempre a gente vai fazer EV. Mas, às vezes, quando é uma alteração mínima, o médico prescreve potássio de horário, de 8 a 8 horas, suspensão. Tá? E a hipercalemia, o excesso de potássio, né? Então, vou ter uma concentração sérica de potássio acima de 5,5. As causas normalmente são iatrogênicas. O que são causas iatrogênicas? É erro, né? Tem a causa principal são iatrogênicas. É a administração de potássio de forma equivocada. Cara, em vez de correr o potássio de forma paulatina na bomba de fusão, ele vai fazer uma administração equivocada. Isso são causas iatrogênicas, tá? A gente também tem como causa a excreção renal diminuída. Isso vai ocorrer na insuficiência renal. Paciente com insuficiência renal, ele vai ter um aumento de potássio, porque o rino a gente viu que a excreção dele é pela via renal, tá? E os anti-inflamatórios não esteroides podem colaborar bastante para o paciente evoluir com insuficiência renal, porque eles são nefrotóxicos, tá? A gente viu que o paciente, a gente vai ver isso, eu coloquei aqui só porque tem que ter. Paciente com acidose também, ele vai fazer metabólica, o potássio ele vai sair de dentro da célula e vai para fora da célula. Então a gente vai ter um potássio alto dentro do sangue. Mas a gente vai ver quando a gente vê a gasometria, tá? Olha, gente, se liga aqui no movimento. Transfusão de sangue, de bolsa de sangue. Essas bolsas de sangue, às vezes no hemopa, que são bolsas antigas, elas podem também fazer com que o paciente evolua com hipercalemia. Por quê? Porque elas vão causar acidose no paciente metabólica ao ser administrado. O paciente que tem que receber bolsa de sangue, às vezes são bolsas de sangue que doadores já deram há muito tempo, bolsas mais antigas podem fazer o paciente evoluir com hipercalemia pela acidose que elas vão causar nesse paciente, tá? Acidose metabólica. A manifestação clínica da hipercalemia. Efeito sobre o miocárdio, tá? A gente só vai ter essa alteração eletrocardiográfica, a gente viu que o normal do potássio é até 5,5. Quando a gente tem hipercalemia acima de 6 microequivalentes. Então, você vai ter o quê? Na hipocalemia, a onda T vai estar achatada. Na hipercalemia, a onda T vai estar estreita e apiculada. Então, cadê? Tem até uma fotinho, acho que vem aqui. Não tem. Mas a onda T, ela vai estar apiculada. Peraí. Ai, misericórdia. Calma. Acho que eu passei. Fui para cima, né? Mais um pouco. Aqui. Deixa eu ver se está para baixo o que eu quero. Eu acho que eu tirei esse slide. Tá. Então, a gente só vai ter alterações que possam nos preocupar. Na verdade, qualquer hipercalemia nos preocupa, mas que a gente sabe que vai ter repercussão em relação à musculatura cardíaca, em relação ao miocárdio, e vou ter alteração eletrocardiográfica, é quando esse potássio, eu tiver uma hipercalemia acima de 6 miliequivalentes. Aí eu tenho que ficar de olho no traçado eletrocardiográfico do paciente. Se eu pego o exame dele e vejo que ele está com 6,1 de potássio, eu tenho logo que chamar a atenção do médico,
rodar um eletro desse paciente para ver se ele tem essas alterações. Às vezes eu vejo uma onda T, a onda T lembra que ela tem essa configuração. Se eu tenho uma onda T apiculada, pode ser consequência da hipercalemia, tá bom? Níveis mais elevados de potássio, né? O intervalo PR, lembra do intervalo PR? Ele torna-se prolongado, culminando com o desaparecimento da onda P. Então, a gente pode ter um intervalo prolongado também na hipercalemia, do intervalo PR. Posso ter parada cardiorrespiratória, né? Fraqueza muscular esquelética, lógico, menos grave que a parada cardiorrespiratória. Paralisia dos músculos respiratórios, é assim que o potássio age, né? Quando é feito puro, na endovenosa, sem estar diluído e sem ser na bomba de fusão. Pacientes de formas com hipercalemia também pode cursar com náuseas, cólicas intestinais e diarreia. Tratamento médico. Sempre quando o paciente estiver hipercalêmico, a gente tem que rodar um eletro. Não precisa o médico pedir, porque a gente sabe que é um risco. Ele vai ter alterações eletrocardiográficas, porque o normal é 5,5. 6, ele já pode ter alterações eletrocardiográficas. Então, o paciente que pode tá tendo, e nem sempre no monitor cardíaco, dependendo do ganho que tiver lá, seja da amplitude da onda, a gente vai ver essas alterações eletrocardiográficas de forma muito nítida. Então, por isso, é sempre importante, se o médico não pedir, o enfermeiro oferece. Doutor, esse paciente veio com uma hipercalemia hoje de quase 6. Você quer que rode um eletro? O enfermeiro sabe o que pode acontecer, o que aquela hipercalemia pode causar, tá? Então, ele mesmo oferta para o médico. Às vezes o médico pode ser inexperiente, difícil não saber isso, mas, né? Dosar o potássio sérico, ele foi dosado, vai estar alto. Faz a terapia que tem que fazer, faz a solução polarizante, hemodialisa, dosa de novo depois, tá bom? Restrição de potássio na dieta, é o contrário. Por isso, a atuação do nutricionista também. A administração de gluconato de cálcio EV. Gluconato de cálcio, ele serve como se fosse um antídoto para a atuação da hipercalemia no miocárdio. Então, se o paciente está hipercalêmico, a gente faz o gluconato de cálcio para evitar que essa hipercalemia faça com que esse paciente tenha alguma arritmia cardíaca. Então, a gente faz o gluconato de cálcio como forma de... Isso cai muito em prova, tá? O gluconato de cálcio, qual é a indicação para o paciente com hipercalemia? Para proteger o miocárdio das possíveis arritmias cardíacas que ele pode sofrer pelo aumento de potássio no sangue, pela hipercalemia, tá? Só que o gluconato de cálcio, ele pode fazer o quê? Fazer o paciente fazer bradicardia e hipotensão. Então, o enfermeiro tem que saber que quando ele fizer o gluconato de cálcio, ele tem que monitorizar a pressão do paciente, tá? E a frequência cardíaca, porque o gluconato pode levar a isso, tá bom? Administrar insulina e glicose hipertônica, porque esses dois aqui, eles são são eles que formam a solução polarizante. Eles vão diminuir o potássio de dentro dos vasos sanguíneos, porque a insulina vai jogar o potássio para dentro da célula. Ela serve como uma solução polarizante. Então, quando vocês verem o paciente UTI que está com potássio, o paciente renal, insuficiência renal, que está com potássio alto, e o médico passa uma solução, 50 unidades de insulina, misericórdia, o médico está doido. Com 50, como é que ele passa insulina e passa glicose ao mesmo tempo? Ele não sabe o que ele quer, ele não sabe se quer glicose, É porque a glicose vai fazer a insulina não fazer hipoglicemia no paciente, e a insulina vai jogar o potássio para dentro da célula, diminuindo os níveis de potássio de dentro do sangue. Porque se ele continuar alto dentro do sangue, ele pode causar arritmia e pode levar à morte do paciente. Então, isso é a solução polarizante, tá? E hemodiálise. Tratar a causa. Se o rim não presta, se o rim falhou, não está conseguindo excretar o potássio, esse paciente a paciente chega na UTI, sangrou pós-parto, fez hemorragia pós-parto, olha essa. Fez hemorragia pós-parto, chocou.
fez choque e evoluiu com insuficiência renal. O rim, porque não tinha sangue para bobear, ele deu uma queimadinha, vamos dizer ali. Fez uma insuficiência renal pré-renal, tá? Ele queimou. Galera, eu quero ninguém dormindo aí. Bora lá que essa aula tá bacana, mano. Isso é muito, muito legal. Bora lá. É até doido, acho massa isso. Então, o que é que ele vai fazer? O médico vai esperar esse rim voltar? O médico vai passar sangue, vai passar soro para levar a pressão, mas às vezes o rim não volta. E aí esses distúrbios eletrolíticos vão ficar acontecendo. Tem que hemodializar. Vai hemodializar até o rim voltar. Tem chance do rim voltar? Grande chance. Na maioria das vezes volta. Paciente, quando o rim para, porque fez um choque hipovolêmico, na maioria das vezes, depois que repõe água, repõe sangue, ele vai hemodializar uma vez o paciente, duas, três, mas o rim, ele volta a urinar com o tempo. O rim pega no tranco, vamos dizer assim. Ele volta, entendeu? Na maioria das vezes o paciente volta. Pode perguntar. Não pode, o paciente não pode permanecer com distúrbio eletro. O paciente, por exemplo, vou te dizer da minha prática. Paciente veio, olha, vai internar na Ana Paula, um paciente que ela sangrou, fez hemorragia pós-parto, ela acabou de ter o bebê. E na primeira hora do parto dela, ela sangrou 1.000 ml. A gente espera 500 ml para loqueação, que é o sangramento pós-parto, em 24 horas. Ela sangrou 1.000 ml, perdeu um volume desse em uma hora. A gente viu que ou o cara perde 25% da nossa aula, ou em grande volume em pouco tempo, para ele fazer choque hipovolêmico. O que acontece? A pressão dentro dos vasos sanguíneos, ela diminui muito, bruscamente. E aí, tu imagina o rim esperando, tá aqui o rim esperando chegar pelas arteríolas, o sangue numa pressão adequada para que entre aquele sangue, filtre e forme a urina. Só que, olha, imagina, se o cara não sangra, tá chegando assim o sangue, ó. Depois dessa hemorragia dessa paciente de 1.000 ml, o sangue chega assim, ó. Chega sem pressão nenhuma. Aí o égua, não tem sangue. O que está acontecendo? Começa a sair fumacinha dele, ele pifa momentaneamente. Aí o paciente no outro dia não para de urinar, não forma urina. Se não forma urina, não está filtrando nada. O potássio está ficando aqui dentro dos vasos. Está tudo alterado. Aí ele faz exame de sangue, o potássio vai dar 6, 6,1. Aí o médico intensivista vai fazer assim. Pedir uma avaliação do nefrologista e vou fazer volume nessa paciente. Aí ele passa 2.000 ml de soro, pede 2 bolsas de unidade concentrada de hemácia, Ana Paula, bora jogar volume para dentro dessa paciente. O rim tá lá. Sabe quando o carro quer pegar mas não pega, 24 horas, no outro dia de novo. Não tá urinando nada ainda. Como é que a gente sabe que o rim vai voltar? Se ela começar a urinar. No outro dia, mas a gente já passou 4.000 ml, ela não urinou nada. O rim não voltou ainda. Ele saiu uma fumacinha lá dele. Tipo o liquidificador quando pifa, sai uma fumacinha. Aí tá lá. E a paciente está só inchando, já está fazendo pressão alta, né? E não urina. Aí o que é que o médico faz? Não posso deixar essa paciente assim. Ela vai evoluir todo dia com hipercalemia. Numa dessas, ela pode fazer uma arritmia grave. Nefro. Tô 2 dias hidratando essa paciente, já passei sangue, nada. Então, eu vou hemodializar. Ele coloca um catéter na paciente, a paciente faz uma hemodiálise, 2 hemodiálises, e a gente fica hidratando, para o rim voltar no tranco, até que aí ela começa a urinar. Aí, olha, hoje eu urinei. Elas falam, feliz, eu urinei quanto? Um pouquinho, tá valendo, mano. Paciente relata que apresentou pequena quantidade de urease. O que é que o médico fala? Passa uma sonda vesical. Para a gente quantificar, para ver que pouquinho é esse. Aí ela começa. No 4º dia de hemodiálise, está lá. A máquina está fazendo o que o rim não está fazendo. Ela não está tratando o rim. Ela está purificando o sangue enquanto o rim está pifado. Mas a gente está hidratando para esse rim funcionar. Aí no 5º dia, começa a 500 ml. E começa a baixar as escórias nitrogenadas, a ureia, a creatinina, porque o rim volta a funcionar.
Aí o médico, aí o nefrologista, olha, não vai hemodializar todo dia, vai hemodializar um dia sim e dor não. E aí ela começa a aumentar a diurese, o rim restabeleceu, aí tira o cateter, o paciente vai de alta. É essa luta. E como acontece na UTI, né? Então o choque hipovolêmico faz isso com o rim. Mas onde é que a gente está para a gente chegar na hemodiálise? Então, às vezes, é necessário hemodiálise paciente nesse sentido, para resolver o que o rim não está resolvendo e não pode demorar. Às vezes, ele espera 24 horas para ver se aquela introdução em grande quantidade de volume vai resolver. Mas o rim, às vezes, mano, ele fala, eu falhei, agora tu vai esperar eu voltar quando eu quiser. E aí a gente tem que fazer hemodiálise para garantir a sobrevivência da paciente e fica esperando aquele rim voltar. Na maioria das vezes, volta. Uma ou outra não volta. Eu estou com uma paciente, ela fez um choque hipovolêmico por uma pregnese ectópica. Ela fez uma pregnese ectópica, rompeu, sangrou, teve que fazer anexectomia, isso? Anexectomia, que é retirada lá das trompas, né, dos anexos, tá? Não, salpingectomia, anexectomia, que é todos os anexos lá, e fez esterectomia, fez tudo. E aí ela, pelo choque, pela grande perda de sangue que ela teve, o rim parou. Ela já saiu de alta e ela está voltando para UTI para hemodializar, mas ela me disse hoje, quando ela chegou lá, que ela urinou 400 ml de ontem para hoje. Isso já faz 3 semanas que ela está hemodializando. O rim está voltando com 3 semanas, ó. É uma luta, entendeu? Mas na maioria das vezes volta, tá? Graças a Deus, né? Porque existem umas insuficiências renais que não voltam, que não são agudas, são crônicas, né? Paciente, por exemplo, diabético, que tem aquela lesão dos vasos ali dos rins, que é ao longo da vida, aquela deterioração que é crônica, quando evolui para a insuficiência renal, não tem volta, porque o rim já está baleado da vida. É diferente de parar, do rim parar, porque parou, mas é um rim novo, é um rim bacana, entendeu? Tipo assim, como é que fala? Aquelas chuchuzinho, novinho, cheio de vida, entendeu? É diferente do rim baleado de um paciente com 70, 80 anos, paciente diabético, né? Bora lá. E o cálcio, galera? Não se desespere, galera, o cálcio é rápido. Mas olha o cálcio, tem 2 coisas legais que vocês vão gostar de saber. Vocês sabiam, né, que 99% do nosso cálcio estão dentro dos ossos da gente. Só 1% do nosso cálcio está dentro dos vasos sanguíneos. 99% estão dentro da massa óssea, né, das células. Então, ele tem um papel importante na função de transmissão do impulso nervoso, na regulação da contração e relaxamento e na coagulação sanguínea, né? Nível sérico do cálcio, de 8,5 a 10,5 de miligramas por decilitro, tá? Sua excreção ocorre principalmente nas fezes. O cálcio é eliminado nas fezes e pouco na urina, diferente do potássio, que é mais na urina. A excreção do potássio é renal. Do cálcio é nas fezes. Pouco ele é eliminado pela urina, é diferente, tá? A hipocalemia, lógico, ele vai ter uma concentração sérica abaixo de 8,5. Quando eu falo sérico, vocês entendem que dentro dos vasos sanguíneos, né? Beleza. Principais causas, o hipoparatireoidismo. Lembra que a paratireoide, ele produz hormônio, o PTH, que é o paratireóide? E o hormônio, ele vai aumentar a absorção do cálcio. Vai tirar e vai jogar para dentro dos ossos. Então, o hipoparatireoidismo pode causar isso, né? Pancreatite, insuficiência renal, apesar dele ser pouco liberado pelo rim também, e o consumo inadequado de vitamina D, que a gente sabe que a vitamina D, ela tem papel essencial no metabolismo do cálcio, né? Principais manifestações clínicas, isso aqui é o que cai na maioria das provas, são esses 2 sinais aqui, ó, o Trousseau e o Chivostec, né? Então, paciente com hipocalcemia, ele vai ter sensação de formigamento, né, nas pontas do dedo, às vezes na face, ele vai ter espasmos musculares nos membros e na face, e ele vai apresentar esses 2 sinais aqui, ó. Você bate
Aqui, meu Deus, eu esqueci o nervo. Eu vou lembrar o nome do nervo, eu esqueci o nome do nervo, tá? Você faz uma percussão sobre esse nervo. Não sei se é trigêmeo, não é esse nervo. Eu vou lembrar o nome do nervo. E aí o paciente faz o sinal de Chivostec, ele puxa, ele repuxa a boca aqui do lado. Então, o sinal de Chivostec é um sinal de calcemia e o sinal de Trousseau. O que é o sinal de Trousseau? Tu vai colocar o manguito no paciente, por nada, tu vai verificar a pressão. Quando insuflar, o paciente vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai colocar o dedo dele, vai apertar o polegar, ele vai fechar o dedo e ele vai fazer esse movimento de abdução. Ele vai puxar o braço para dentro. Então, esse sinal de Trousseau. Então, são os dois sinais característicos de hipocalcemia, tá? Tratamento médico. A gente vai tratar os sinais agudos, né? Administração de gluconato de cálcio, EV. Então, você vai administrar da mesma forma. Você vai pegar o gluconato de cálcio, vai diluir sempre. Você nunca faz reposição de íon, tá? Se não for diluído, nunca puro. Você nunca vai fazer um aumento brusco, ou um aumento ou uma diminuição brusca desses íons, porque você pode causar o que você não quer, tanto para menos quanto para mais. Então, sempre é gradativo. E na bomba de difusão, eu repito, porque isso é um erro grave, que pode levar à morte do paciente. Isso é um medicamento de alta vigilância. Hoje teve uma visita lá na UTI da Anvisa. E aí eles foram na gavetinha do MAV lá, mano. Cadê a tua gaveta de medicamento de alta vigilância? Aí eu, né, garoto esperto, maroto, já tinha feito a limpa lá na gaveta. Está aqui, abri, só tinha medicamento de alta vigilância. Tem que estar na chave e fechada. Porque o enfermeiro ele tem que ter ciência de quando vai sair o medicamento de alta vigilância. Por que eles são de alta vigilância? Porque eles são potenciais para o risco de morte. Se ele for administrado de forma equivocada, você pode matar um paciente. Diferente de fazer uma dipirona. Dipirona é um medicamento de alta vigilância? Não. Se tu fizer uma dipirona pura no paciente, você não vai matar o paciente, vai arder. Vai arder, mas tu não vai matar o paciente. Se tu fizer um cloreto de potássio puro na veia, tu mata. Tá bom? Terapia com vitamina D para aumentar a absorção, a reabsorção do cálcio lá no gastrointestinal. A hipercalcemia, né? O excesso de cálcio, ele vai estar acima de 10,5, então a vitamina D e o PTH ajudam a controlar, isso é só para saber. Mas quais as principais causas da hipercalcemia? O hiper, lá era hipo, paratireoidismo, né? Aqui o hiperparatireoidismo, certo? Imobilidade prolongada no leito. Por que imobilidade prolongada do leito? Quando o paciente é idoso, que está na UTI, a gente tem que mobilizar o paciente. Porque o exercício físico, a mobilidade, se ele não pode se movimentar, a gente mobiliza ele no leito. Porque esse cálcio vai passar do sangue para dentro dos ossos. O exercício físico é importante para isso. Da absorção do cálcio para dentro dos ossos, tá? Se eu tenho um paciente idoso e eu não mobilizo, esse paciente corre risco de apresentar uma hipercalcemia, porque esse cálcio ele não vai ser, vamos dizer, passar do sangue para dentro dos ossos, que é importante que isso aconteça, entendeu? E eu vou ter uma hipercalcemia dentro dos vasos sanguíneos, tá? Excesso de cálcio da dieta e excesso de vitamina D. Principais manifestações clínicas da hipercalcemia, anorexia, náuseas e vômitos, quase todos eles vão ter relação com isso, né? Constipação, parada cardiorrespiratória, sempre qual é o nível de cálcio no sangue que pode levar a uma arritmia cardíaca, fazer uma parada cardiorrespiratória. Lembra que o normal é até 10,5. Níveis de cálcio, hipercalcemia acima de 18, podem fazer arritmias desse sentido, alterações eletrocardiográficas que podem levar o paciente a parada cardíaca. Sempre isso é uma pegadinha de prova de residência de paciente crítico. Quais são os níveis de alterações de cálcio que podem levar a alterações eletrocardiográficas? Vai colocar 18,
10, 11, 18. Acima de 18. Pode causar alterações eletrocardiográficas que podem levar à parada cardiorrespiratória. Então, se a gente pega um exame do paciente, eu sempre ensino, quando chega minha residente, meus alunos lá comigo na UTI, o enfermeiro tem que olhar o exame, aí elas falam assim, não é o médico, não, é o enfermeiro. O enfermeiro tem que saber, o paciente está cursando com hipercalcemia, então ele vai aumentar a mobilidade no leito, para aumentar a absorção de cálcio óssea. Ele vai ficar de olho para ver os níveis. Qual o nível? Está quanto esse cálcio? Ah, está 16, então eu já fico de olho no eletro, roda um ECG, um eletrocardiograma do paciente, que eu sei que níveis acima de 18, então está chegando perto, eu já vou ter alterações que podem ser fatais para esse paciente, tá? Essas alterações fatais, a gente chama de crise hipercalcêmica, né? Ocorre quando há um aumento rápido, sérico do cálcio, acima de 17. Então, normalmente, isso é um erro iatrogênico. O médico prescreve de forma equivocada o gluconato de cálcio. Então, vou ter um aumento rápido de cálcio no sangue, eu posso ter essa parada cardíaca, que a gente chama da crise hipercalcêmica, tá? Tratamento é reversão do processo gerador da hipercalcemia, né? Se for algum problema na tireoide, da paratireoide, vou fazer uma paratireoidectomia parcial, né? E normalmente os médicos às vezes prescrevem, se for tumor, se for nódulo, quimioterapia para isso, né? Diminuição do cálcio sérico. Como que eu vou diminuir o cálcio sérico? Né? Administrando soro fisiológico para diluição do cálcio, lógico, no sangue, tá? Promover a eliminação renal, mobilização do paciente no leito. Olha aí, vou mobilizar, isso é uma prestação de enfermagem, mobilizar o paciente no leito, o médico, por que o paciente está com uma hipercalcemia e o enfermeiro manda mobilizar o paciente no leito? Porque eu vou aumentar a absorção de cálcio de dentro dos vasos para dentro dos ossos, tá? Restrição de cálcio da dieta e diuréticos como a furosemida para aumentar a eliminação ali se o rim estiver bacana, né? Para fazer isso. Calma, gente, só tá faltando magnésio. É rapidinho, faltam 4 slides, depois a gente vai ver a gasometria, tá bom? Todo mundo tá aqui? Magnésio é muito legal. Porque eu vivo magnésio direto. Por quê? Porque eu trabalho com isso. Eu trabalho numa UTI materna, onde as pacientes fazem pré-eclâmpsia. E elas vão para a UTI para fazer sulfato de magnésio. Porque o magnésio vai evitar justamente que elas convulsionem, que elas apresentem a convulsão da eclâmpsia. Você sabe que a pré-eclâmpsia é a paciente que no terceiro trimestre, principalmente no terceiro trimestre, ela começa a apresentar pressão alta, proteinúria, né? O excesso de proteína na urina, a gente sabe que a urina ela não tem que vir com muita proteína, porque a proteína é uma molécula grande, que não passa no néfron. Desculpa, se ela passar no néfron e sair na urina, o paciente está apresentando uma proteinúria, né? Ou seja, normalmente ela vai cursar com hipoalbuminemia. A albumina é uma proteína. Se está saindo albumina na urina, é porque está ficando pouca dentro dos vasos. E lembra que eu falei para vocês que a albumina, ela puxa água para ela. Então, se tem uma quantidade normal de albumina dentro dos vasos, a água vai ficar dentro dos vasos. Mas se tem pouca albumina dentro dos vasos porque está saindo a urina, a água vai para o terceiro espaço. Aí vai ser aquela paciente que vai chegar no teu pré-natal, parece um sapo. Aí você tem que procurar saber se aquele edema é da gestação, porque, lógico, a gente tem aquele inchaço no final de gestação, porque dificulta o retorno venoso, mas aquele edema normal, do 5º mês, do 6º mês, a gente tem que pedir uma albumina sérica para ver se o paciente não está cursando com hipoalbuminemia. E uma proteína de 24 horas da urina, para ver se ela não está cursando com proteinúria, tá? E aí, onde é que o potássio, o magnésio? É justamente nisso, né? A gente lida com essas pacientes, dessas pacientes que fazem pré-eclâmpsia, que fazem proteinúria e que aumenta a pressão no último trimestre, a gente tem que evitar que elas convulsionem. E para controlar a pressão e para evitar que elas convulsionem, a gente faz o sulfato de magnésio na bomba de fusão. E por que, professora, que ela tem que fazer na UTI?
Porque a maioria dessas pacientes que cursam com pré-eclâmpsia, elas evoluem para uma síndrome. Quem já ouviu a síndrome HELP? A síndrome HELP é uma síndrome que ela é síndrome porque ela vai atacar vários órgãos. Fígado, rins. E aí, a gente pensa que a paciente era só uma paciente de pré-eclâmpsia e o rim dela ela tá parando de urinar. Porque ela não é só uma pré-eclâmpsia, ela é uma síndrome HELP. E aí eu tô fazendo sulfato de magnésio na veia dela para evitar convulsão. Mas o rim dela tá parando e ninguém percebeu. Então, a paciente que vai fazer sulfato de magnésio na veia, eu tenho que ficar, de olho na diurese. Tem que passar uma sonda vesical e tem que ficar monitorando a quantidade. Eu tenho que certificar que ela está urinando de forma adequada. Porque eu estou fazendo magnésio e ela está eliminando, porque ela não pode correr o risco de ela fazer hipermagnesemia, tá? Então, bora falar do magnésio. O magnésio, o déficit dele, tá? Concentração, o normal dele é 1,5 a 2,5 no sangue. Se a paciente vem com potássio abaixo de 1,5, eu tenho que... magnésio, de faça, galera, magnésio. Mg. Se ela vem no sangue, até eu já estou mudando os eletrólitos. Se ela vem no sangue com magnésio abaixo de 1,5, eu tenho que fazer uma reposição com sulfato de magnésio. Sempre diluído, na bomba de fusão, mesmo esquema, tá? Principais causas. Diarreia, vamos observar que a diarreia e vômito vai ser a principal causa de quase todas as alterações de hipoeletrolíticas, né? Hiponatremia, hipocalemia, sempre tem muito a ver, porque você vai perder uma quantidade de líquido e dentro desse líquido muito eletrólito. Então você vai perder, sempre ele vai ser uma das principais causas de hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, tá? E as principais manifestações clínicas da hipomagnesemia: alterações neuromusculares, convulsões e letargia. Então, para evitar essa convulsão na paciente de pré-eclâmpsia, eu faço sulfato de magnésio por 24 horas dentro da UTI. Então, as pacientes que chegam na Santa Casa com pressão alta, no terceiro trimestre, nem precisa, qualquer trimestre, e pressão alta, com risco de fazer convulsão, ela vai para a UTI para fazer sulfato de magnésio, tá? E aí eu vou fazer a infusão de sulfato de magnésio na bomba de fusão. Antigamente se fazia intramuscular profundo. Égua a gente fazia aqui na região trocantérica com aquela agulha que é de gel, sabe aquela agulha de hack? A gente fazia com aquilo. Gente, a paciente sentia muita dor. Graças a Deus, esse método ele foi substituído. Agora a gente só faz sulfato de magnésio EV. Aquilo era sub-humano, fazia de 4 em 4 horas. Aquilo, a mulher chegava, ficava com a perninha assim, a gente administrando aquilo. Misericórdia. Eu às vezes, dava vontade de chorar quando eu fazia. Pior que eu não gostava nem de fazer. Sempre passava a bola. Eu falava, não achei o magnésio. Quem, colega? Faz aqui. Não gostava não, morria de medo. E a hipermagnesemia? Olha só. Sempre. Paciente vai para a UTI. Essa paciente veio porque está com pré-eclâmpsia. Ficou legal aqui que eu falo, ouço aqui os meninos e ouço a minha voz. Então, paciente, agora eu já gostei, vou ficar assim. Paciente vai para a UTI porque está com pré-eclâmpsia. Vai ter que fazer sulfato de magnésio. Primeira coisa, não precisa ninguém te pedir, porque tu sabe que tu tem que controlar a diurese para evitar que ela faça hipermagnesemia. Porque se o rim dela está falhando, porque ela não era só uma pré-eclâmpsia, era uma síndrome HELP, só que ninguém tinha pedido exame de sangue, ninguém tinha pedido ureia, creatinina, ninguém sabia que a urina dela estava falhando. Ela não te relatou que ela estava urinando pouco. E aí você começa a fazer sulfato de magnésio e ainda nem pediu exames da paciente, né? Aí a paciente não urina. Quando vem os resultados, tu já transformou aquela baixa do magnésio em alta, hipermagnesemia. Então, por isso que tem que passar, Vitor, a sonda vesical e o enfermeiro tem que controlar. E uma coisa que é vamos dizer assim, uma curiosidade, qual é o normal? 25 ml por hora. Então, uma paciente
de urina. Uma paciente chega, fazer um teste rápido aqui, bora lá, tic-tac, todo mundo acordar. A paciente chegou meia-noite, foi uma admissão que eu fiz lá na UTI. Coloquei sulfato de magnésio nela, meia-noite, e passei uma sonda vesical. Quando foi 6 horas da manhã, quantas horas depois? 6. 6 horas da manhã, ela estava com 50 ml de urina. Eu, que estou direto ali com a paciente, estou fazendo sulfato de magnésio nela para evitar convulsão, né? Ela não é pré-eclâmpsia. Mas ela urinou em 6 horas, ela urinou 50 ml. Quantos ml ela urinou por hora? Menos de 10. O que é normal? Acima de 25 ml por hora. O que é que eu tenho que fazer? Doutor, o paciente só urinou 10 ml por hora. É para parar o sulfato de magnésio? O médico vai dizer, pare o sulfato de magnésio, faz um soro fisiológico para ver se ela urina, o rim pega no tranco, entendeu? E aí, se ela voltar a urinar legal, a gente volta o sulfato de magnésio. Mas não pode deixar o magnésio, por isso que tem que estar no UTI, porque a gente tem que estar... E se a gente não passar sonda, a gente não vai ter muito esse controle, levar a urina na fralda. Aí a gente vai pesar, não vai ter uma medida fidedigna da urina. Vocês entenderam? Beleza? E aí, justamente por isso, porque se ela não estiver urinando, essa paciente, eu vou fazer o contrário, eu estou infundindo lá magnésio, ela vai fazer hipermagnesemia. Então, a concentração de magnésio vai vir acima de 2,5. E aí, insuficiência renal, paciente com síndrome HELP, ela vai estar com a parte renal dela baleada, né? Administração excessiva de magnésio para tratar a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia e uso excessivo de antiácidos que contém magnésio. Não tem gente que é viciada em hidroxo, sei lá, aqueles Pepsamar, aqueles negócios da vida, que tem sulfato de magnésio, hidróxido de alumínio. Como o paciente às vezes evolui com hipermagnesemia, toma direto, tem gente que lá tem horário para tomar, mas tem gente que tem muita refluxo. Meu marido tinha dor no carro dele. Até que eu fui montar essa aula, eu digo, olha, descobri uma coisa, que tu tem que acabar com esses negócios que tu esses digestos que tu tem aí no teu, essas medicações para refluxo, tem no teu carro, era dor, mano, que ele tinha. Porque ele tomava direto, ele sentia... Né? Então, assim, o paciente corre risco de fazer uma hipermagnesemia pelo excesso de antiácidos que contém magnésio, tá? E aí as manifestações clínicas, olha só, o paciente, quando não está urinando, que eu estou fazendo sulfato de magnésio, eu tenho que ficar de olho na paciente, ela começa a ficar rebaixada. Essa paciente chegou falando, está fazendo há 6 horas magnésio, não urinou quase nada, está começando a ficar letárgica, sonolenta, bradipneica, né? Começa a alterar a frequência respiratória dela, então isso tudo são sinais de hipermagnesemia. Eu tenho que ficar de olho, eu já fico atenta à paciente, que eu sei o que ela pode apresentar. Se ela começa a ficar sonolenta, rebaixada, eu falo, residente, falo pro médico, pede um magnésio para esse paciente, ela urinou pouco, vê quanto é que tá, porque eu tô achando ela muito sonolenta. Que eu sei que a paciente pode cursar com isso aqui, tá bom? E aí, o tratamento. Se ela não tá urinando, tem que fazer hemodiálise. Se ela tiver com depressão respiratória, Brad, tem que entubar a paciente, por isso ela tem que estar na UTI. Porque se ela não está respirando, eu não vou conseguir reverter aquele magnésio rápido. Eu tenho que entubar ela para fazer alguém ventilar por ela, porque ela está cursando com bradipneia. Ela tá respirando devagarzinho, superficial. Por quê? Por causa do excesso de magnésio, que ela não estava urinando. Então, eu entubo até fazer esse magnésio ser eliminado para ela voltar a respirar normal. E logo depois estubo. Mas quem sabe, às vezes, suporte ventilatório vai ser necessário. Tá bom? Se não for entubar, macronebulização, catéter nasal, alguma coisa para manter uma boa perfusão periférica dessa paciente. O gluconato de cálcio, ele também serve como antagonista, tá? Para o sulfato de magnésio. Se o paciente estiver apresentando essas coisas aqui, ó, letargia, para o sulfato de magnésio da bomba e faz o gluconato de cálcio, para reverter esses sinais, tá? E otimizar a hidratação. Hidratar a paciente para ver se você dilui, diminui e faz ela urinar para eliminar esse magnésio. Tá bom? Até aqui Deus já ajudou, não é que é legal essa aula? Mas tá acabando esse suplício. Calma aí, galera.
Ega não, é bacana. Ega, até doido, sou doida por isso. Falei que se 20% de vocês quiserem sair daqui enfermeira intensivista, eu já tô feliz, já dei como missão cumprida aqui nesse semestre. Mas eu sempre digo uma coisa assim, eu sou, eu não quero, mas eu vou falar uma coisa para vocês, assim, eu sou intensivista, assim, muito de coração, assim, eu gosto muito, porque eu acho que enfermeiro intensivista, assim, ele tem uma visão do momento mais difícil do quadro do paciente. E te dá uma visão para trabalhar em qualquer outro setor do hospital. Qualquer outro setor. Tu não te enrola em nenhum setor. Se te jogarem, tu é da UTI, te jogarem na urgência, tu tira de letra. Te jogarem na obstetrícia, tu vai te enrolar porque é uma coisa mais específica. Mas tu aprendendo aquele macete da dinâmica uterina, BCF, foco, toque, entendeu aquelas coisas? Tu já desenrolou. Porque a parte da gravidade, tu sabe tudo. Tu sabe quando o paciente está gravando. Tu sabe o que fazer quando o paciente está gravando. Então, no momento mais pega para capar, o enfermeiro intensivista ele está preparado para atuar. E aí, qual é o medo da galera de trabalhar na UTI? Não são os equipamentos? Lógico, é o ventilador mecânico, é a bomba de fusão. Se não fosse isso, todo mundo queria trabalhar na UTI. Mas a galera tem medo de atuar numa parada, tem medo da hora da intubação, tem medo de montar o ventilador, tem medo de colocar o parâmetro. Então, se não fosse esses equipamentos, todo mundo ia querer trabalhar no UTI. Então, a gente precisa entender que esse conhecimento de equipamentos é o galho mais fraco do mundo. Uma semana tu aprende tudo isso. Agora, esse conhecimento, vocês vão aprimorar no dia a dia de vocês. Você não pode deixar ele para lá. De vez em quando dá uma lida. Tem nada a fazer? Dá uma lida. Lê alguma coisa, algum slide desse aqui, lê alguma coisa disso, qualquer coisa disso aqui, para fixar. Pode ter certeza que vocês só vão construir. Vocês vão construir o conhecimento que é para a vida de vocês. Eu acho muito importante. Queria que todos vocês fossem esse bicho, brincadeira. Então, bora lá, galera. Quando a gente tem distúrbios, na maioria desses distúrbios hidroeletrolíticos, eles podem causar distúrbios graves, e são distúrbios do pH sanguíneo, né? E o pH sanguíneo ele tem que estar num padrão de normalidade. Para agir por quê? Porque o sangue vai em todas as partes do corpo, não é? Não é verdade? Ele chega em toda a parte do corpo, ele nutre todo o tecido do corpo. Ele vai fazer toda a perfusão tissular de todos os tecidos do corpo. Então, para que as células elas trabalhem de forma adequada, para que haja uma perfusão tissular adequada, para que a homeostase, a gente viu no início, para que haja um bom funcionamento do corpo, o meu corpo ele precisa estar com pH, o sangue, principalmente, que irriga tudo, ele tem que estar um pH adequado. E a gente vai ver em gasometria, hoje a gente não vai aprender a interpretar a gasometria, a gente vai aprender para que ela serve e como fazer, tá? Na próxima aula a gente vai aprender a interpretar e termina esse módulo, termina essa matéria toda, esses 100 e poucos slides aqui. Então, para que esse sangue, ele precisa estar com um pH adequado para manter a homeostase do corpo. E o pH normal do sangue é de 7,35 a 7,45. Então, anotem isso que a gente vai saber disso depois, tá? Mas tem algumas coisas que alteram, tá? Se o pulmão falhar ou o rim falhar, a gente vai ter alteração desse pH. Por quê? Porque o pulmão, ele regula um elemento que é essencial para a manutenção ácido básica, para o equilíbrio ácido básico, que é o CO2. Então, o pulmão é responsável pela eliminação ou retenção de CO2 dentro do sangue. Se eu hiperventilo, respiro rápido, a gente elimina CO2 na expiração. Então, se eu hiperventilo, eu elimino muito CO2 de dentro do meu sangue. Se eu hipoventilo por algum motivo, estou engasgada, estou em parada cardíaca, respiratória, eu hipoventilo abaixo do que é normal. Qual é o normal de uma frequência respiratória de um adulto? 16, né? Por aí, né? Qual é o último?
14 a 20? 14 a 20, tá? Isso é o normal. Se por um acaso eu tomei um monte de diazepam e eu tô bradipineica, a paciente com hipermagnesemia, tá bradipineica, ela tá fazendo uma frequência respiratória de 5, ela tá uma frequência abaixo do normal, certo? Se ela tá bradipineica, ela vai reter CO2, ela tá hipoventilando. O paciente parada respiratória hipoventila, então o CO2 fica lá, dentro do sangue. Então, se eu for coletar uma gasometria arterial, uma gasometria do meu sangue arterial, eu vou ter muito CO2 lá dentro, porque o paciente está, por algum motivo, hipoventilando. Então, vocês observem que o CO2, tá? Ele tem um papel muito importante no equilíbrio ácido-básico, na gasometria arterial. E o CO2 é eliminado ou retido pelos pulmões. Então, o pulmão ele tem um papel essencial no equilíbrio ácido-básico, tá? Outra coisa, outro órgão que é muito importante no equilíbrio ácido-básico são os rins. Através do quê? Da eliminação e da retenção de bicarbonato. Então, são duas coisas, são dois elementos aí que a gente vai ter que engolir eles, que nem o Zagalo, agora, para poder aprender gasometria. É o CO2 e o bicarbonato. Quem é que elimina e quem é que controla CO2? Pulmão ou rim? Pulmão. Então, o pulmão, ele é um órgão de regulação do equilíbrio ácido-básico. Além de ser um mecanismo regulatório homeostático, porque ele elimina a água. Mas em relação ao distúrbio ácido-básico, da gasometria, ele vai ter um papel importantíssimo, porque ele vai eliminar ou vai reter CO2 dentro do meu sangue arterial, tá? Meu sangue, todo o meu sangue, mas a gente vai falar de gasometria arterial, então a gente fala do sangue arterial, quando estiver falando. E o rim também vai ter um papel super importante, porque é ele que vai eliminar ou reter bicarbonato. Então, se o rim não estiver funcionando bem, ou ele não vai conseguir eliminar o bicarbonato, ou ele não vai conseguir reabsorver o bicarbonato, e aí eu vou ter uma alteração ácido-básica. Então, quando eu falar de gasometria arterial, eu estou falando de dois elementos que vão alterar a gasometria o pH do sangue, que é o CO2 e o bicarbonato, tá? Só para a gente saber disso. Então, o que é a gasometria? A gasometria é um procedimento laboratorial, tá? Qual o objetivo dele, né? Eu vou ler aqui, depois eu vou explicar. É um procedimento realizado através de uma punção arterial, porque a gente vai ver isso no sangue arterial. A gente tem gasometria venosa e a gente tem gasometria arterial. Normalmente, quando a gente quer fazer uma gasometria para verificar níveis dos gases no sangue, PO2, PCO2, né? A gente vai ver, quando for esse objetivo, a gente vai ver através do sangue arterial, tá? Ele também vai me dar, olha aqui, procedimento realizado através da punção arterial para a medição direta da concentração do íon hidrogênio, que é para verificar distúrbio ácido básico, da pressão de oxigênio, olha, um gás, né, que é o O2, PaO2, é pressão arterial. Se for uma gasometria arterial, pressão arterial de oxigênio, tá? E da pressão de dióxido de carbono, PCO2, tá? Então, se eu quiser ver gases sanguíneos, lógico que eu vou ver. Eu quero ver quanto que tem de oxigênio no sangue venoso. Serve para uma coisa que a gente não vai falar agora, que é ver nível de hidratação e substituir a PVC. Mas a gente não vai ver isso agora. A gente vai... aqui nosso objetivo vai ser ver a gasometria arterial. Para que serve? Ver nível de gases sanguíneos. E eu vou ver no sangue arterial, porque ele é que tem que chegar na periferia, em todos os órgãos alvos, e chegar com sangue oxigenado de forma adequada e com pouco CO2, porque ele vai pegar o CO2 de lá e vai eliminar, né? E vai ter que chegar com uma pressão de oxigênio adequada para ter uma boa perfusão periférica, tá? Ele vai avaliar também o estágio de oxigenação, ventilação e condições ácido-básica do meu paciente crítico. Então, o paciente que está em ventilação mecânica,
Diariamente ele faz gasometria arterial. Para eu ver quanto que tem de oxigênio, quanto que tem de CO2 de sangue arterial. Égua, tem muito CO2, bora dar uma ajustada aqui na frequência respiratória, vou aumentar a frequência respiratória que eu elimino mais esse CO2, porque não pode, tem que ter, eles têm que estar numa concentração, que eu vou falar depois a concentração adequada que tem que estar dentro do sangue arterial, tá bom? Então a gasometria, ela serve para isso. Ela serve para avaliar como é que está o padrão ventilatório do paciente, ela serve para avaliar os níveis de gases, tanto do oxigênio como do dióxido de carbono, e para ver distúrbios de ácido básico no paciente também. Para isso que a gente vai fazer uma gasometria arterial. Gasometria é um exame laboratorial, que consiste na retirada de um pouco de sangue arterial numa seringa, e esse sangue vai ser analisado no equipamento chamado gasômetro, tá? Justamente para avaliar isso, vai avaliar o pH do sangue, vai avaliar o tanto de bicarbonato que tem, vai avaliar a pressão de oxigênio, a pressão de dióxido de carbono, tudo isso vai ser avaliado na gasometria arterial. Quem coleta, galera? Enfermeiro e médico, tá? São esses profissionais que são capacitar, não é nem a palavra, é autorizado, vamos dizer. Porque capacitar, em alguns hospitais, você pode capacitar um técnico de laboratório e ele coletar. Mas não é correto. Habilitados, não é habilitados? E autorizado pela lei? Vamos mudar, né? Quando a gente sabe escrever 60, a gente faz 30 mais 30. Então, assim, autorizado para realizar esse tipo de exame. Quem coleta sangue na artéria? Enfermeiro e médico. Não é difícil. É mão, é tempo, é sentir, é sensibilidade na ponta do dedo para sentir onde é que tem. A gente sabe que uma artéria, vamos dizer, é dessa largura. É lógico, não é dessa, é mais larguinho. Então, aqui tá aqui o braço do paciente, tá aqui minha radial, tá? Tem aqui, né, a radial, tá aqui por dentro da... Eu não tô vendo a minha artéria. Se eu tocar assim, eu vou sentir bater aqui, 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 aqui. Então, eu tenho que ter sensibilidade na ponta do dedo para saber aonde esse vaso, a artéria tá batendo lá dentro e com a agulha em cima dele. É mão, é tempo, é experiência. Mas você, como enfermeiro, é autorizado a coletar. Você pode se negar? Olha, eu nunca fiz. Pode. Né? Se você acha que você não está preparado, que você pode causar o mal maior ao paciente, você pode se negar a fazer. Como tudo, a gente pode se negar a fazer. Se a gente não está preparado, não está habilitado, não tem, vamos dizer, não tem habilidade para fazer aquilo, tá? Então, a técnica da coleta arterial, né, é o procedimento invasivo, não é isento de risco, pelo contrário, a gente pode causar sangramentos graves, porque a pressão na artéria é bem maior do que a veia. Se você coleta um sangue aqui da veia e tu tirar, tu vai fazer um hematomazinho, vai ficar escuro, mas tu fizer uma pressão de 20 segundos, já para o sangramento. Cria um trombinho ali, para, porque a pressão da veia é bem menor do que a pressão de uma artéria. Então, se tu pulsiona uma artéria, tira lá a agulha, fica toda alegre e não comprime, você vai fazer um hematoma horroroso. Eu já vi paciente, falei para vocês, quase parar com sangramento numa punção arterial, porque ela estava plaquetopênica, o técnico de laboratório coletou o exame, não fez a compressão de 5 minutos, que é o indicado para uma paciente plaquetopênica, só fez colocar aquela bonequinha que eu ensinei para vocês, aquele bolinha de gás e passou fita, né? Crepe, deixou lá e foi para o próximo paciente coletar. E a paciente ficou sangrando. Quando eu cheguei, ela estava com lençolzão. Minha, que bonitinha, branca. Esse paciente está branco. Que eu levantei, mano, cheguei, estava um coágulo em forma de triângulo aqui. E que eu tirei, coloquei uma luva que eu tirei, veio em cima de mim o sangue. Pulsou, ela não tinha parado ainda de sangrar. Então, isso é muito grave, tá? Então, não é isento de riscos. Todo procedimento, preste atenção, que corre o risco, o paciente pode ter, em virtude daquele procedimento, correr risco de morte, normalmente ele vai só poder ser feito por um profissional de tipo enfermeiro, tipo médico. Por quê? Porque são profissionais que têm capacidade, vamos dizer assim,
conhecimento suficiente para reverter aquele evento adverso, vamos dizer assim. Tá? O que a gente não queria que acontecesse, aconteceu. Então, o profissional enfermeiro, ele tem a proatividade de dizer, olha, faz isso, bora fazer isso, porque vai parar. Entendeu? O técnico não pode? O técnico tem, pela experiência dele. Mas o conhecimento vocês têm da faculdade. Então, por isso que só quem pode fazer a coleta do sangue arterial é o enfermeiro e o médico. O médico faz, não. Às vezes só para... Como eu falei para vocês, né? Coleta todo dia, 5 horas da manhã o exame, né? Estamos já sentindo por aí, né? Então, o procedimento invasivo não isento de riscos. A gente pode ter sangramentos, pode ter hematomas feios, grandes, e infecções, tá? São pulsionadas as artérias mais superficiais e periféricas para as mais centrais. Então, assim, primeiro, radial. Não sentir pulso na radial, braquial. Não sentir pulso na braquial, posso tentar femoral. Esqueça esse... não, eu tirei já. Tinha um pedioso aí, ninguém coleta mais do pé. Cadê? Ah, não, esse aqui, ó, linda. Meu Deus, eu já tinha tirado isso aqui. Esqueçam, já colocar aqui uma forma aqui. Colocar aqui em cima disso. Depois, quando eu mandar para vocês, não vai mais ter isso aqui, tá? A gente não coleta pelo risco de trombose. Onde é que tá o preenchimento, hein? Vai ficar aí esse aí. Depois eu mudo, tá? Então, na ordem, gente, radial, é questão de prova, tá? Enfermeiro vai primeiro, bora, coleta uma gasometria. Tu vai logo na femoral? Não. É um sítio mais difícil de comprimir. Menos risco você tem que buscar paciente. Então, radial. Não tô sentindo, doutor, vou tentar na braquial. Não senti último caso, vou pro femoral. Tá? Normalmente, parada cardíaca, quando a gente precisa de uma gaso rápido, a gente coleta na femoral. Quem tá parado, nunca vai sentir pulso periférico. Nunca. Você vai sentir o pulso central. Você não pode coletar da carótida. Você vai coletar da femoral, que é o único sítio palpável, comprimível. Existe essa palavra, comprimível? Compressível, sei lá. De comprimir, que pode ser comprimida. Ai, meu Deus, estou me enrolando mais ainda. Entendeu? Então, a gente não vai nunca coletar. Então, na ordem, gente, radial, braquial e femoral. Se é para punção, para eu coletar uma gasometria. A gente viu que existe uma forma de monitorar a pressão arterial, que é colocando um gel na artéria, né? O enfermeiro só pode colocar na radial e na braquial. Se ele não conseguir aqui, na femoral, só o médico. Mas para punção para coletar gasometria arterial, o enfermeiro pode coletar na ordem radial, braquial e femoral, porque sempre vem da periferia para o centro. Dos sítios mais compressivos para o menos, tá bom? Para frente. E o que é que eu preciso para coletar? Vocês estão vendo aqui uma seringa de surina com uma heparina. Para que serve a heparina? Para lavar a parede da seringa. Eu vou deixar a heparina? Nunca. A gente vai aspirar a heparina e vai jogar fora todinha a heparina para dentro do frasquinho de novo. É só para lavar a parede, para evitar que o sangue que você coletou da artéria coagule. Você não pode deixar excesso de heparina, isso é questão de prova, porque você acidifica aquela gasometria. Então, você vai ter uma falsa acidose naquela gasometria arterial. Por quê? Pelo excesso de heparina. A heparina é só para lavar a parede. A gente tem essa nomenclatura que lava mesmo. E você joga tudo fora. Não pode deixar excesso de heparina. Oi, Vitor. Para evitar que o sangue coagule. Porque já pensou, tu coleta da mão, tem um... peguei a artéria, bacana. Esqueceu de lavar a parede da seringa, né? Não é por fora. Você aspira a heparina, você vai pegar essa seringa, vai colocar dentro da frasco de heparina, você vai aspirar o líquido para dentro e vai devolver o líquido para dentro do frasquinho só para lavar a parede. E a pessoa tem maior trabalho, tu consegue pegar a artéria. Até doida quando tu vê, tá um coágulo, já era. Perdeu o sangue arterial porque o gasômetro não vai puxar. O gasômetro,
É assim, você quero fazer uma gasometria, ele vai descer uma agulha assim. Aí tu vai pegar essa tua seringuinha, vai tirar a agulha e vai colocar bem aqui nessa agulhinha do gasômetro, ele vai puxar alguns mililitros de sangue arterial e vai fazer o exame daquele sangue. Se virou coágulo, perdeu, vai ter que coletar de novo. Outra dor para o paciente, outro estresse para ti. Eu, quando começa a acontecer isso, já começo a ficar estressado, já passa a bola para outro. Vem. Já coagulou, já não é. Isso é um sinal que não é para eu fazer. Então, ou faz outra aqui, já começa a ficar estressado. Então, isso tudo estresse profissional. Então, você se prepara, faz o procedimento de forma correta e vai dar tudo certo. Então, pega a tua seringa, pega a tua heparina, lava a parede da seringa, tira o excesso de heparina. Por quê? Porque você vai acidificar a sua amostra, ela vai vir com uma falsa acidose, que é um distúrbio ácido básico, pelo excesso de heparina. Então, não pode ter excesso de heparina. Olha isso aí na forma. Ó, avisando. E aí, antes de eu fazer a minha punção, vem cá, outro ouvido, vem cá, só para fazer. A gente tem que fazer, se a gente vai fazer um teste, uma punção se eu vou fazer uma punção, galera do YouTube, vocês estão vendo o braço dela? Sim. Galera do YouTube, vocês estão aí comigo? Sim. Tá. Sim. Olha, Sim, mais 5 professora. segundos já fico nervosa. Então, olha aqui. Se eu vou fazer uma punção de radial, a gente tem o rádio e a una, certo? Aqui? Então, eu tenho a artéria radial e tenho a artéria ulnar. Todas as duas irrigam a mão dela para não isquemiar, tá? Se eu vou fazer uma punção na radial, eu sei que tem risco de hematoma, traumatismo da artéria, eu posso lacerar essa artéria aí, se eu for muito doido, né? Eu posso acabar com essa artéria radial e prejudicar a perfusão que a artéria radial faz na mão dela. Eu preciso fazer um teste, essa é questão de prova, minha e da residência. É o teste de Allen. Sempre cai, tá? Teste de Allen é o teste do formiguinha. Nunca a gente brincou daquele pico, maçarico. Lembra do pico, maçarico? Só que é assim, ó. Vira pra cá, assim. Assim. Eu vou pegar a mão do paciente, eu vou comprimir a artéria radial, que é a que eu vou pulsionar, e vou comprimir a artéria ulnar e vou mandar ela apertar e abrir a mão 5 vezes. Vai. Pico. Mentira, não vou cantar a música. Vai. Ela tá tirando todo o sangue. Olha a mão dela, tá ficando, parece uma... O que é que eu quero saber? Que se eu fizer algum traumatismo aqui, nessa artéria radial, a ulnar segura as paradas para mim. Aperta mais aí. Fica mais branca. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou descomprimir a artéria ulnar. Oh, rapidinho. Não tá dando para ver? Tá, isso, só mais um pouquinho pro meio, por favor. Tá acabando. Aqui, dá? Tá ótimo. Beleza, Obrigada. olha aqui. Então, eu vou descomprimir a artéria ulnar e ela tem que conseguir fazer o preenchimento capilar, ou seja, volta ao sanguíneo, rosinha, em 6 segundos. Então, olha só, pai, aperta aí, tá branco, não tá? Vou descomprimir a ulnar. 1, 2, 3, 4. Em 4 segundos preencheu. Significa que, se eu causar alguma lesão na radial, a ulnar segura as paradas. Então, posso fazer a punção na radial. Esse é o teste de Allen, é o pico, maçarico, nunca esqueça dele. Então, só que só tá falando o que eu acabei de falar. Pedir para o paciente fechar e abrir a mão, ocluir a artéria radial e ulnar, pedir para o paciente fechar e abrir a mão várias vezes, pedir para que o paciente abra a mão lentamente, vai estar pálida. Aí eu vou liberar o fluxo da ulnar e em menos de 6 segundos eu tenho que ter o preenchimento capilar. Se preencheu, se demorar 10 segundos, cara, escolhe outro sítio, porque pode ter alguma obstrução, algum tumbo ali. E aí, se eu causar algum problema nessa radial, a ulnar não vai conseguir irrigar essa mão e eu posso ter isquemia. Já pensou? Mulher perder a mão lá por minha causa? Ninguém merece, né? Pra frente. E a técnica, galera? Tá acabando, galera. Firme e forte, olha aí, só para vocês ficarem felizes, ó. Guida, tem muito. Me enganei. Bora lá. Se a gente ficar pensando no futuro, a gente não sai do presente. Então, bora lá. Técnica para a coleta da gasometria. Realizar a lavagem das mãos sempre. Risco de infecção. Tá? Sempre.
Separar o material, que é a seringa heparinizada, lavada com heparina, lembre, gás e álcool 70 para fazer a antisepsia do local. Explicar o procedimento do paciente. Misericórdia, gente, quem já fez uma gasometria dói pra caramba. Às vezes tu chega e pensa que ali está um pedaço, um espantalho que não tem vida. Dá uma furada. A gasometria arterial, você vai introduzir uma agulha mais profundamente na pele do paciente. Dói muito, com o risco de pegar tendão. É punks. Então, assim, você tem que explicar, meu amigo, vou fazer coletar um exame. Dói mesmo. Mas você precisa, o médico precisa avaliar como é que está a sua oxigenação. É necessário. Tá, vai doer? Vai. Já avisei que vai, mas vai ter que fazer, não tem pra onde correr. Segura ele, é mentira. Então, posicionar o paciente expondo a área que vai ser posicionada. Se é radial, então tu vai deitar o paciente, expor a região do punho do paciente, do pulso. Colocar, quem sabe, um coxinha aqui embaixo da mão. Sente. Passa 10 horas sentindo ali. Mentira, que não é todo assim. Mas passa para sentir bem. Porque tu vai dar uma furada nesse paciente e vai pegar a artéria. Não é para chegar... Ninguém chega para pulsionar a artéria. Tu não vai procurar artéria. Não existe, gente, procurar 45 graus com uma agulha 25/7. Isso é desumano. Se eu vejo um funcionário lá da Santa Casa fazendo isso, eu denuncio. Como eu já fiz. Já denunciei o laboratório. Eu disse, se vocês não treinam os técnicos do laboratório para coletar a gasometria, então bora, enfermeiro, quase que eu apanho. Enfermeira que vai coletar a gasometria, porque não pode brincar nas cegas de pegar artéria de paciente. Você lesiona várias estruturas. Não pode, tá? Então, sentir, e é uma furada, mano. Sentir, égua, tá ali. É como se eu tivesse 2 dedos do Big Brother aqui dentro. Então, eu vou aqui. Plim! Peguei, aspirei. Não consegui, às vezes corre risco. Tá sentindo aqui, tu colocar do lado. Puxa um pouquinho sem tirar a agulha de dentro. Não vai dar outra furada. Dá uma viradinha e vai de novo, porque aí tu pega. Tá? Mas nada de ficar procurando, não é igual veia. Tá bom? Nem veia a gente tem que fazer isso. A gente tem que parar, escolher uma veia e furar uma vez o paciente, porque dói. Né? Pior coisa é a gente ir pra urgência, pegar 3 furadas. A gente já fica olhando assim com o olho, eu te pego lá fora. Realizar a antisepsia do local, tá faltando um L aí, tá? A 70%, clorexidina cólico a 0,5. Palpar artéria sapuncionada, que pode ser radial, braquial ou femoral, tá? Introduzir a agulha com o bisel para cima no ângulo de 45 ou 90 graus. Ó, se eu tô com uma agulha de insulina e vou pulsionar a radial, vou introduzir 90 graus. Se eu tô com uma agulha 25/7, se eu introduzir a 90 graus, eu vou pulsionar o colchão. Então, eu tenho que ter a noção que eu vou angular 45 graus essa minha agulha. Dependendo do tamanho das... Eu sei onde é que está a artéria. Ela está mais ou menos aqui, nessa direção aqui, 1/3 da profundidade do meu braço de cima para baixo. Então, eu vou angulando a minha agulha. Você cruzar para cima. Sinto, caminho e vou na mira ali, na mira do... Tipo peteca. Né? Bora lá, fura-fura, né? Então, normalmente a gente vai, se for uma agulha 13 por 4,5, que é a agulha de insulina, a gente vai fazer ângulo de 90 graus, na radial. Se for na braquial, eu às vezes não vou conseguir atingir a braquial aqui com a agulha de insulina, então vai ter que ser a 25/7. E na femoral, esquece, tem que ser 25/7, 90 graus. Imagina, funcionar aqui na femoral com a agulha de insulina, não vai ficar subcutâneo. Então, eu tenho que fazer 25/7, 90 graus. Sentir a pulsação 90 graus. Tá? Quando o bisel estiver na artéria, é lógico, pela pressão de dentro da artéria, o sangue vai varar para dentro da seringa. Então, macete. Quando vocês forem pulsionar, já deixa puxadinho o êmbolo um pouquinho. Cria um vácuo. Porque quando tu deixa puxadinho, que o bisel vai para dentro da artéria, o sangue pula, tu já vê, tu já para de introduzir. Porque senão tu vai transfixar.
né? Então, opa, pulou, para. As minhas alunas, eu falo, quando filtra o sangue, tu para. Aí elas, pulou, professora. Eu digo, meu Deus, a paciente pega um susto, calma. Aí eu segura, aspira, e elas ficam, é que o sangue vem mesmo, aí fica fácil de visualizar. Se o êmbolo não tiver puxado, o sangue só entra até o canhão e fica pulsando dentro do canhão. Só que o canhão às vezes é cinza, tu não vê direito. Que é melhor o êmbolo estar puxado, tá? Macete da vida. Deve-se coletar a quantidade de 2 ml. Tu vai fazer uma gasometria arterial, aquele gasômetro puxa menos de meio ml. Tu vai coletar 10 ml, misericórdia, o cara vai ficar sem sangue ao final das 24 horas. Então, é 2 ml, nada mais do que isso. Também não manda pouquinho, que senão o pessoal do laboratório vai querer te bater. Retirar a agulha e fazer uma compressão de 5 minutos. Caso o paciente estiver com distúrbio de coagulação, comprimir por um tempo maior. Isso acontece? É claro que não. Que a galera tem um monte de gente para coletar, eles fazem bonequinha, cagaze, coloca e passa uma fita de crepe. Não é certo. Você tem que comprimir, certificar que parou o sangramento e aí depois tu coloca a gazezinha dobradinha, tá? Retirar o excesso de bolha de ar. Às vezes você coleta, fica 1 ml sem sangue, aquele excesso de oxigênio ali dentro, ele vai alterar o resultado da gasometria. Você não vai querer ver o nível de oxigenação? Então tu puxa. Normalmente, o que é que eu faço? Eu coloco uma bolha de algodão, jogo, tiro o ar até chegar no sangue e a gente recapia colocando uma borrachinha que vem estéreo da central de esterilização de material. A gente não recapia uma agulha que eu acabei de posicionar o paciente. Então, o que é que eu faço? Tirei a agulha daqui, vai vir umas borrachinhas assim, a gente enfia a agulha na borrachinha, tá? Também tem outra forma, às vezes vem um negócio que rosqueia. Então, vem a rosca. Aí você tira a agulha, joga fora e rosqueia uma tampinha para aquela seringa. E manda para... Essa amostra de sangue, ela tem que chegar em menos de 15 minutos para ser fidedigna, tá? Então, às vezes o cara coleta aqui o sangue arterial, aí vai depois coletar na UTI-NEL, depois ele vai coletar na obstetrícia, depois ele vai chegar com aquela amostra arterial depois de 2 horas. É fidedigno? Não. Eu só posso 15 minutos puro. Se eu tiver algum problema no laboratório, olha, e eu não quero mais funcionar o paciente, eu posso colocar com Gelox e dura ali por 2 horas, no máximo, tá? Para transportar aquele sangue arterial para um outro laboratório, 2 horas, mas no gelo, tá? Identificar a amostra de sangue, encaminhar para o laboratório o mais rápido possível. Caso o transporte da amostra até o laboratório for demorar mais do que 15 minutos, que é o que a gente pode, máximo que pode esperar, colocar o material em uma caixa térmica com gelo, dura até 2 horas, tá? Essa é a técnica, olha aí. Vi, expliquei o procedimento, senti, ó, ele tá lá sentindo, é de eterno lá. Aí ele tá aqui com a seringuinha, agulha de 25/7, você viu que tá angulada 45 graus, né? Aí, ó, ela já coletou? Já introduziu, já coletou, olha o sangue bem vermelhinho, a diferença do sangue venoso, o sangue arterial ele é bem vermelhinho, tipo esse vermelho aqui de baixo, aqui do, né? E o sangue venoso é tipo açaizão mesmo, meio escurecido, tá? Aí, olha o que ela vai fazer. É que vai ficar com essa agulha, vai recapear nunca, tá? Às vezes vem essas borrachinhas estéreis que você enfia a pontinha da agulha e manda para o laboratório. Ou você desconecta essa agulha, joga no Descartex e conecta tipo uma tampinha que vem assim, ela rosqueia assim na seringa, que protege e você não corre risco de qualquer problema, tá? Esse estudo de caso eu vou dar para vocês depois que a gente aprender gasometria. E para se é necessário amar a verdade, de verdade o que se faz. Professora? Steve Jobs que falou isso, hein? Oi, pode falar. Tem aquela tampinha que tem na torneirinha.
também que pode colocar, né? Ela cabe ali? Uma vez A da- coube que eu coloquei. É. Quem falou isso foi Davidson. o Davis. Davis está dizendo que a tampinha que rosqueia na torneirinha, no hubs da torneirinha, também cabe. Então aí você tira a agulha e você conecta só aquela tampinha. Na seringa é uma outra opção. De forma que você não manipule a agulha, essa que é a verdade, né? E nem coloque em risco as pessoas que vão transportar essa amostra também. Galera, alguém tem uma dúvida sobre a técnica de realização da gasometria arterial? Para que ela serve? Alguém tem alguma dúvida? Oi? Como? Essa aula de hoje, eu vou colocar hoje. As antigas já estão, de paciente crítico, já estão todas. A de urgência e emergência só não está a aula passada, que foi aquela situação. Mas as outras eu já coloquei, tá? Eu coloquei essa, eu acho que foi sexta ou sábado. Mas foi tipo final de semana. Tipo de sexta para depois que eu coloquei. Repor dia 7 ou dia 6, que agora foi facultado. Vocês querem dia 6? Foi facultado. Boa, dia 7. Dia 6 é também depois do domingo. Pensem bem. Só parar aqui a gravação. Espera rapidinho para a gente falar.